Olá, eu sou o Major Ezequiel. Vou apresentar o trabalho cujo tema é Gerenciamento da Defasagem na Capacitação de Pessoal do Exército Brasileiro em Guerra Eletrônica utilizando o Value Focused Thinking. É coautora comigo a doutora Carmen. Para isso, eu vou seguir o seguinte sumário. Iniciar com uma introdução, onde eu vou abordar a contextualização, que motivou o trabalho, o problema e o objetivo desse artigo. Em sequência, vou apresentar o desenvolvimento, o referencial teórico da pesquisa, a metodologia utilizada para desenvolvimento dos trabalhos e, por fim, a apresentação e discussão dos resultados. Encerrando a apresentação, também farei uma breve conclusão. Como contexto, então, percebe-se que a sociedade brasileira ela tem exigido do governo cada vez mais medidas para combate à criminalidade, especialmente nos centros urbanos. Sabe-se, entende-se que esse fator será minimizado e os resultados contra esse combate virão com um maior controle de fronteiras. Então, para isso, o governo estabeleceu uma estratégia nacional de defesa, na qual atribui objetivos às Forças Armadas, em especial aqui no caso desse trabalho, ao Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro, para fazer frente a essa estratégia, ele expede a cada 4 anos seu planejamento estratégico, no qual ele define necessidades de aperfeiçoamento, especialmente com relação a capacidades, em virtude dessas demandas que vão, ao longo do tempo, alterando e a sociedade vem demandando novas coisas. Então, como estamos falando de capacidades para fazer frente a algumas necessidades, também o Exército expediu o planejamento baseado em capacidades, que é outro documento, no qual lá define o que ele tem que ser capaz de fazer. Então agora eu sei o que eu preciso fazer e o que eu tenho que fazer para alcançar essas necessidades. Então, juntando essas duas ideias, o próprio planejamento estratégico do Exército ele tem os seus programas estratégicos. Então, esses programas estratégicos, dentre eles nós temos o CISFRON, que é o Sistema de Monitoramento de Fronteiras, que trouxe essa solução, equipando melhor o Exército, especialmente na questão de monitoramento da fronteira, produzindo dados de inteligência. Mas esses sistemas eles também trouxeram um desafio, evidenciou um problema, que é a capacitação de recursos humanos, em especial na área de guerra eletrônica. Por quê? Não basta somente ter o equipamento, tem que saber usar para gerar capacidade. Então esse problema ele tem, digamos, 4 atributos, 4 vertentes, 4 questões dentro dele. Então os sistemas de defesa e materiais de emprego militar de guerra eletrônica, eles, cada vez que vem um novo sistema, ele gera mudanças na capacitação. Então eu tenho que me adaptar a esse sistema para poder inserir essas novas tecnologias que eles trazem em si para melhor capacitar o pessoal a partir de cada curso. Mas, então, esses sistemas estão sujeitos à evolução tecnológica. Cada vez que eu compro um novo, eu tenho esse novo desafio, esse novo problema. Esse problema volta, Então, eu tenho aí uma defasagem na capacitação do que se sabe fazer hoje e no que se precisa ou se deseja fazer com esses sistemas. Então, diante dessa defasagem, tem sido feita alguma coisa. Algumas unidades militares procuram padronizar, procuram estabelecer alguns objetivos. Mas essa padronização não é nacional, não é todo o Exército, são iniciativas locais. Então, há necessidade de padronização. Para isso, esse artigo veio com a intenção de estruturar o problema descrito com base nos valores do Exército, de forma a orientar criação de linhas de ação para o melhor gerenciamento. Então, dessa forma, foi pesquisado assuntos acerca da identificação do problema e definição do contexto. Também foi pesquisado sobre seleção de stakeholders e também foi pesquisado um método que viesse a estruturar o problema de forma a criar alternativas. E aí viu-se que o VFT seria o mais adequado. Então, para termos um norte do que fazer, foi feito então um modelo em 3 fases. Cada fase aí tem algumas etapas ou passos, no qual
buscou-se fazer toda a estruturação do problema e os resultados que foram obtidos vão ser apresentados na sequência. Então, eu tenho a primeira fase, análise do problema, segunda fase, stakeholders, terceira fase, basicamente, ali, a aplicação do VFT para gerar valores, objetivos e alternativas. Como primeira fase, então, o problema ele foi caracterizado como complexo, porque se fosse um problema simples, não exigiria toda essa tratativa, né? Então, por ser um problema complexo, exige um maior esforço para estruturá-lo. Então, viu-se que ele tem múltiplos atores. Por ter múltiplos atores, há muitos interesses conflitantes, muitas perspectivas de vários níveis do Exército, né? Intangíveis importantes, como a capacidade para operar. Então, isso é uma coisa intangível. E uma incerteza, várias incertezas, né? Estou citando uma ali que é a motivação. Então, também eu estou capacitando um militar, mas ele é motivado, está motivado? Então, é uma questão a mais ali que pode influenciar os resultados na hora da implementação, a tomada de uma decisão acerca do que foi estruturado das linhas de ação apresentadas. O contexto, então, foi definido em função de 3 aspectos. O propósito, que é gerenciar a defasagem da capacitação em guerra eletrônica. A perspectiva, então, é todo o Exército Brasileiro. Então, eu estou fazendo uma capacitação, estou olhando para a capacitação mais em todo o Exército. E a aplicação do conhecimento. Não tanto, o foco não vai ser, né, a perspectiva não vai ser na questão teórica. Então, o ponto de vista aqui é voltado para a aplicação. E o escopo é o sistema de capacitação de guerra eletrônica. Então, não é de outro sistema de capacitação, mesmo que tenha alguma relação, mas o foco não será ele. E sim, ir para o Exército, não para outras forças armadas ou para o Ministério da Defesa. Então, os stakeholders, na segunda fase, a seleção foi necessária porque viu-se que tem os atores do sistema de guerra eletrônica do Exército, inseridos nesse sistema, e tem os outros interessados, como, por exemplo, aquilo que a guerra eletrônica produz. Então, a gente viu que tem mais de 10 candidatos para a entrevista. Tivemos que selecionar. Para isso, usamos dois focos principais ali de seleção. A classificação em quadrante de interesse e poder e a relevância desse stakeholder em função dos atributos poder, legitimidade e urgência. Então, nos cortes, fizemos cortes acerca de atores externos. Então, só trataremos com os atores internos ao Exército. E os quadrantes reguladores e multidão também foram retirados porque tinham baixo interesse ou tinham apenas um dos atributos de relevância. Então, desses que ficaram, 6 stakeholders foram selecionados entre os jogadores e os sujeitos, de forma que eles foram entrevistados em função deles terem mais interesse ou a presença de 2 ou 3 dos atributos de relevância. Então, para obtenção já dos valores, objetivos e ações, entrando no VFT mesmo, na terceira fase, foram feitas entrevistas para fazer o mapeamento desses aspectos, né? Isso foi feito por meio do Miro, uma ferramenta online, em que a gente foi entrevistando os stakeholders e eles foram apresentando os objetivos, os seus valores, e fomos expondo isso numa tela. E eles também iam até corrigindo, interagindo com os analistas, né? Então, os valores identificados foram os seguintes: manter os instrutores motivados e atualizados, preparar os especialistas de guerra eletrônica e modernas tecnologias, manter altos níveis de desempenho ao longo da carreira, contribuir para a difusão do conhecimento de guerra eletrônica, obter as capacidades operativas, né, de guerra eletrônica da área do conhecimento. E esses valores, que são valores do Exército, mas identificados por meio desses stakeholders, geraram os objetivos. Esses objetivos, no próximo passo, foram estruturados, ou seja, foram hierarquizados e criado uma rede aí para a gente conseguir enxergar a interligação entre eles para, enfim, criar as alternativas. Então, quais foram eles? O objetivo estratégico, aprimorar o ensino de guerra eletrônica, explorando a fronteira do conhecimento. Nós tivemos, então, 11 objetivos fundamentais. Assegurar a difusão adequada do conhecimento em guerra eletrônica, reduzir a demanda por capacitação em guerra eletrônica, maximizar a qualidade atual do ensino de GE, desenvolver a capacitação do militar segundo as necessidades da organização militar de guerra eletrônica, formar o conteúdo programático das instruções de GE compatível com a realidade, contribuir para o desempenho funcional
dos instrutores de guerra eletrônica, aprimorar o emprego da guerra eletrônica para a era do conhecimento, possibilitar o guerreiro eletrônico extrair o máximo dos sistemas e materiais de guerra eletrônica, né? E as suas capacidades, maximizar o tempo de permanência do militar na carreira de guerra eletrônica, minimizar os custos de capacitação por ocasião da obtenção de material e planejar a gestão da capacitação. E, associado a eles, mais 173 objetivos menores, né? Isso para evidenciar aquela relação de meios e fins, né, que o método do VFT preconiza. Então, por meio das técnicas de entrevista, né, que foram aplicadas. E assim nós visualizamos também por meio dessa outra ferramenta do VFT, que é a rede, né, de objetivos, onde vemos aqui um extrato dela, né, que ficou muito grande, mas pode-se observar aí, por meio de dois objetivos fundamentais, a associação desses objetivos meios na relação de porquês, né, de causas, por que precisa fazer aquela medida e como fazer, né, indo para cima ou para baixo nessa movimentação entre essas hierarquias. E as linhas de ação foram elaborar um plano de capacitação de guerra eletrônica, elaborar um itinerário formativo de capacitação, estabelecer uma política de valorização do instrutor, priorizar a capacitação em sua infraestrutura de apoio por ocasião da obtenção de sistemas, rever e atualizar o arcabouço documental, normativo e doutrinário, proporcionar a interação entre os diversos atores do SIGELEX e outros interessados, criar uma gestão de pessoal da arma de comunicações e da especialização de guerra eletrônica. Isso é importante, a arma de comunicações, porque é de onde saem os especialistas da guerra eletrônica, então eu tenho que trabalhar com as duas. Fomentar uma avaliação periódica da capacitação de guerra eletrônica, porque constantemente há evolução dos sistemas, né? E, por fim, todos esses resultados foram validados com os entrevistados e eles disseram que são viáveis e pertinentes a gente conseguir gerenciar melhor esse problema. Então, no total, foram 8 linhas de ação. Como conclusão, senhores, então temos que a capacitação precisa ser feita isso logo, porque os equipamentos já foram recebidos. Então, o CISFRON já está em funcionamento. Então, já precisa fazer isso logo, né? E o aperfeiçoamento das próximas especializações podem ser feitos por meio desses valores que foram apresentados. Então, isso é o que nós concluímos, que isso vai direcionar e padronizar essa capacitação. Então, viu-se que o VFT se mostrou eficaz, os próprios stakeholders concordaram que as alternativas apresentadas foram até mais do que normalmente a gente costuma ver para resolver problemas desse tipo. Então, houve realmente a criação de novas alternativas e tem uma base metodológica para se tomar uma decisão segura, com menores riscos ou pelo menos com eles mapeados. Então, propõe-se o uso de outros métodos, né, para a estruturação do problema, de forma também até atrair outros stakeholders para identificar mais objetivos, gerando outras alternativas, o que é possível, né? Percebe-se que é possível. Atrair o quadrante dos reguladores, porque eles têm muito poder e podem contribuir cada vez mais, inclusive para viabilizar a implementação do que for decidido. Então, e prosseguir a partir dos resultados obtidos para análise de decisão, gerando ali uma recomendação e ações a serem efetivamente implementadas, né? E atraindo esses reguladores, isso vai ser até mais melhor alcançado. Então eu agradeço a atenção de todos e com isso eu encerro a apresentação. Obrigado.